Estamos começando agora mais um programa da Melhor Idade. E hoje eu trago uma pessoa muito especial. Vocês vão adorar esse ser humano, esse profissional hipercompetente que tem muito a nos dizer, muito a nos ensinar. Eu tenho que agradecer pelo senhor ter vindo, o doutor Fernando Bignardi. Ele é gerontólogo e homeopata. Doutor, obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? Obrigado mesmo. E olha, vou abusar da sua presença aqui e perguntar um monte de coisa nessa nossa meia hora em rede nacional. Vamos que vamos. Tá. Doutor, qual foi a sua inspiração que motivou o senhor a seguir essa carreira médica? Qual foi? Na verdade, eu não tinha intenção de ser médico. Não? Eu quando menino, tinha muito contato com a natureza. Eu nasci ali na região do Pacaembu e por volta dos 6 anos, por aí, me mudei para uma casa, onde eu fiquei muitos anos, que era nos fundos do Parque da Água Branca. Olha só. Então, o meu quintal foi o Parque da Água Branca. Ah, que delícia. E eu me entusiasmava muito com a vida, nas suas várias formas, de plantas, animais, sim, etc. Claro, é verdade. E quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai me deu um aquário e nós cuidávamos juntos. Né? Tá. E eu ficava muito inconformado que os peixes morriam. E daí, numa mudança de casa, o aquário acabou sendo desmontado, porque, enfim, vazava, não sei o quê. Ainda era na época que aquário não era como é hoje, todo colado em vidro com silicone e tal. É sofisticado. Naquela época os aquários eram com cantoneira de ferro e vazavam. Exatamente. E daí paramos, né? E aí eu fiquei com essa história. Com cerca de 9 anos, eu uma vez saí com um primo da minha mãe, que era fazendeiro lá no Paraná, e ele estava em São Paulo fazendo umas compras e tal, e me levou numa loja de produtos agrícolas, e tinha uma bancada lá com os livros expostos, um expositor de livros, tinha um folhetinho dessa espessura, do Cirilo Mafra Machado, que falava sobre criação de peixes. E eu, folheando, tinha um capítulo sobre doenças dos peixes. Meu Deus. Daí falei, pronto, aqui está minha salvação. Daí cheguei em casa, convenci meu pai a montar o aquário de novo, fui para o Horto Florestal, que minha tia era pesquisadora no Horto Florestal. E cuidar de peixe? Não. Ela trabalhava no horto, mas eu já sabia que lá tinha uns laguinhos que tinham os lebistes, que é um peixe que eu já conhecia. Tá. Daí fui lá, coletei os lebistes e, óbvio, fiquei torcendo para eles ficarem doentes, para ver se dava certo. E foi ali que eu acho que eu aprendi medicina, porque eu descobri que o peixe só adoece quando as suas necessidades essenciais não são atendidas. Imaginei isso. Então, isso me deu uma outra perspectiva. Aliás, não só peixe, né? Então, cavalo, cachorro, gato, nós, né? Nós. Verdade. Porque hoje a gente está vendo isso, né? Quer dizer, com a pandemia, as pessoas encontraram uma maneira de viver em condições melhores, atendendo mais às suas necessidades fundamentais. Sem dúvida. E trabalhar à distância graças ao home office, etc. Nossa, esse home office, que coisa, não? Então, e isso me calou fundo, eu fui fundo nisso. Eu com 9 anos estava estudando ictiologia, estudando o estudo, né, do ramo da biologia que estuda especificamente... Com 9 anos? Com 9 anos. E daí, como eu estava atrás do Parque da Água Branca, eu ia conversar com os cientistas, os técnicos tal, do Instituto de Pesca, que ficava no Parque da Água Branca. Eu fui sócio do Centro Manga Larga Brasileiro. Ali, então. Cavalos Manga Larga. Agora, doutor, abusando do gerontólogo, me fala uma coisa, as pessoas estão mais longevas. É possível envelhecer, mas de uma forma saudável? A pessoa está indo para 90, para 98, 95. É uma resposta complexa. Tá, né? Entendi. Por quê? Porque vai depender que esse processo, esses 30 anos a mais que a humanidade ganhou na sua longevidade, aconteceram
na Europa ao longo de 100 anos. Tá, o que gerou uma grande oportunidade de adaptação. Tá. E aconteceu no Brasil em algumas décadas. Tá. Então é meio assim, é como se a sociedade brasileira tivesse, aspas, né, sido pega de surpresa. Sei. Né? E é um grande desafio. Por outro lado, inclusive assim, só existe geriatria. Gerontologia é uma ciência de muitos anos, tal, tá. que estuda o envelhecimento. Exatamente. Envelhecimento humano, dos animais, etc. Inclusive faz correlações, né? Coisas que acontecem no mundo animal que podem ser inspirações para o melhor entendimento do envelhecimento humano, tá. E assim por diante. Mas a geriatria nasce de uma falência da medicina convencional. Nossa, né? Uma falência. Porque em tese não haveria porquê, tudo bem, existir a pediatria, eu acho que realmente faz sentido, tá. Porque as doses são diferentes, o enfoque é diferente, sem etc. Dúvida. Né? Agora, a partir do momento que a pessoa passou da pediatria para a clínica médica, em tese a clínica médica devia se estender ao longo de toda a trajetória até a inevitável morte. Sem dúvida. Né? Agora, o médico, ele tem um sistema que a gente está acostumado, desde que o mundo é mundo, de receitar remédio. Porque tudo tem remédio, né? Remédio. Então, remédio. Então, veja, o próprio nome, né? Remediar. Remediar. Né? E não curar. Tá certo. Boa. Né? Boa. Então, e esse é um dos problemas, porque a medicina biomolecular, tá. Né? A medicina restrita à dimensão material do homem, tá. Ela trabalha de um jeito que eu chamo de topográfico. Quer dizer, você quer deixar um médico... médico irritado é pleonasmo, né? Mas enfim, você quer deixar um médico mais irritado do que o normal, você chegar na frente dele e falar, doutor, olha, eu tô aqui hoje porque eu não estou bem. Ele não quer nem saber, nem escuta isso. Ele fala, mas dói aonde? Porque se não tiver o onde, não começa. Né? É verdade, não tem conversa. O raciocínio médico, ele começa com o onde. Exato. Né? Você fala, eu estou com um problema de estômago. Pronto, na minha cabeça já abre uma chavinha. Bom, ou é uma dispepsia, ou é uma gastrite, ou é uma úlcera, ou é um câncer de estômago. Pronto, já está ali. Isso, né? E eu vou tentar fazer algumas perguntas, vou fazer alguns exames para chegar no diagnóstico. Chegou no diagnóstico, eu não vou tratar a pessoa, eu vou tratar o diagnóstico. Tá, né? Entendi. Então eu já tenho lá a tabela de que para esse diagnóstico é esse tratamento. Entendi. Ocorre que uma pessoa, na medida que ela ganha anos de vida, ela ganha desgastes. Tá. E esses desgastes levam a diagnósticos. Sem dúvida. Que, num olhar habitual, leva a um tratamento. Então, cada diagnóstico corresponde a um tratamento. Então, não é incomum uma pessoa, nos seus 60, 70 anos, ter uma somatória de vários diagnósticos, que tranquilamente podem chegar a 10. Agora, eu sei de uma coisa, doutor, que o senhor tem uma tendência de receitar um remédio para os longevos. O senhor receita um remédio que não tem na farmácia para comprar, doutor. O senhor receita meditação. Então, meditação não dá nem para receitar, a gente convida, né? Eu sei, usei só para fazer. Por quê? Porque não tem meditação injetável, como você estava falando, não tem na farmácia. Exatamente. Então, só vai meditar quem aceitar o convite. Todos nós somos meditadores em potencial, né? Por quê? Porque existem 3 estados possíveis da mente humana. Tá. O estado que nós estamos agora, da vigília, certo. Né? Talvez nem todos os nossos telespectadores estejam no mesmo estado, né? Já devem estar dormindo um pouco, tal e coisa, mas a gente está aqui na vigília. Tá. O outro, que é o que alguns telespectadores já devem estar, que é o do sono. Certo. E dentro do sono, o estado de movimentos oculares rápidos, né? Que é aquele que a gente vê no cachorrinho quando está dormindo e tal, que os olhos ficam correndo,
que é a fase mais profunda do sono. Tá. Eram só esses os estados conhecidos. E o sono é fundamental para a saúde. Fundamental para a saúde, já vamos entrar mais nele. Tá. Mas só para terminar a história da meditação. Recentemente, há uns 20, 30 anos pelo menos, se reconhece um outro estado chamado estado meditativo. Tá. O estado meditativo é aquele no qual o cérebro está funcionando em ondas do sono profundo, porém a pessoa está plenamente alerta. Tá legal. Tá, né? Então é uma técnica descoberta pelo Buda, pelo Shakyamuni Buda, tá. né? Que permite ao ser humano um estado particular que na época do Buda, né, ele queria, porque a grande meta do Buda era superar o sofrimento, encontrar formas de superar o sofrimento. Perfeito, claro. E a meditação se apresentou como uma excelente ferramenta. Tá. Por quê? Porque a meditação, por nos colocar nesse estado, nos leva a uma aproximação, nos possibilita uma aproximação daquilo que é o nosso propósito essencial de vida. Nossa, que interessante. Eu lamento informar a muitos aqui que estão nos assistindo que não viemos esse mundo a passeio. Não é? Não. Uma pena, eu sei que tem muita gente que não sai do cruzeiro, não sai não sei o quê, mas a gente não veio para esse mundo a passeio. Não. Puxa Todos nós temos uma missão, e uma missão que faz parte de um coletivo. Ah, é? É. E até recentemente isso era tema da filosofia, das religiões, etc. De 2012 para cá, isso passa a ser uma evidência científica. Tá. Né? Por quê? Porque em 2012, graças a um mega experimento que foi feito embaixo de 3 países da Europa, um negócio grande, não vamos perder tempo com isso aqui agora, mas evidenciou-se uma partícula que inclusive a ciência chamou de partícula de Deus. Que lindo, a ciência. A ciência. 3.000 cientistas participantes desse mega experimento mundial. Por quê? O que é? É uma partícula, portanto, é um tijolinho, né, que está fora do binômio matéria-energia. Tá. Né? Então, isto daqui é matéria, isto daqui é luz, energia, e tudo isso faz parte daquela equação do Einstein do E igual a mc ao quadrado. Certo. Né? Ou seja, isso e isso, né, a luz e tal, fazem parte do mesmo binômio, vamos dizer, que num extremo tem luz e no outro extremo tem matéria. E o bóson de Higgs, que é essa partícula, que chama bóson de Higgs porque foi previsto matematicamente por Higgs em 1964, e só foi demonstrado, evidenciado pela ciência em 2012, criou o entendimento de que existe um campo informacional chamado campo de Higgs, em homenagem a ele, que é o ambiente da maquete do mundo perfeito. Então, por exemplo, os executivos, os gestores que meditam regularmente, porque a meditação só funciona se for feita, se for transformada em hábito de higiene diário. Né? Então, as pessoas que adotam a meditação geram projetos e soluções naturalmente sustentáveis, porque elas se inspiram no mundo da maquete perfeita. Inclusive, a sua pesquisa com idosos no bairro de São Mateus, com a meditação, curando doenças crônicas. Fala um pouco sobre isso, doutor. Foi bárbaro isso, hein? Então, a gente tinha trabalhos, um deles de um grande amigo, um conhecido brasileiro, que é o Dr. Curiati, que fez lá do Sírio, né? Que fez uma pesquisa maravilhosa demonstrando que pessoas hipertensas que passaram a meditar deixavam de ser hipertensos. Você está brincando? Com a meditação só? Isso sem comprimido nenhum? Nada. Mas olha só, por uma questão metodológica, ele não mediu outra coisa que não fosse aquilo
que fazia sentido na medicina biomolecular. Tá. Então ele mediu pressão, mediu algumas substâncias. Sim. Bom, e daí alguém na plateia pergunta, mas doutor, não é muito mais fácil tomar 2 comprimidinhos por dia do que ficar 40 minutos de olho fechado sem fazer nada? Exatamente, Né? E ele não tinha resposta. E eu fiquei muito tocado com isso. Sim. E falei, não, eu vou fazer diferente. E daí bolei essa pesquisa que nós fizemos lá em São Mateus, Sim. com 140 idosos. Então, eu fui para um bairro de periferia, para não falar que meditação é coisa de rico. Tá. Fui numa estrutura, né, no Hospital Geral de São Mateus, que depois disso, inclusive, se tornou um hospital amigo do idoso. Tá. E trabalhei com 140 pessoas residentes lá, naquele bairro. Tá. Ou seja, né, nessa condição de fragilidade Tá. socioambiental, inclusive. Tá. E foi muito interessante. E eles receberam bem, né? Então, primeiro que eles quiseram. Eu fui dar uma palestra. Tá. Lá como todo bairro de periferia, tem uma rede social muito forte. Sim, né? sem dúvida. Então, eles assistiram lá a nossa colocação e falaram, nós queremos fazer esse negócio. Tá. Eu falei, eu topo fazer se vocês toparem fazer uma pesquisa. E eles falaram, topamos. Daí, o pessoal do Hospital Geral de São Mateus, a quem eu sou eternamente grato, né, topou, principalmente a doutora Maridite Oliveira, que era então diretora, me apoiou junto com toda a sua equipe, somos amigos até hoje. Hoje, né, veja, isso foi em 2009, né? Hoje nós estamos oferecendo meditação aberta, gratuita, na Fazenda do Carmo, Opa, que fica ao lado do Parque do Carmo, que bárbaro. já dando um passo além, né? Que é o da saúde e natureza. Tá. Então, quando você não só medita, mas quando ainda tem a oportunidade de meditar na natureza, né, como mostram os estudos que falam do banho de floresta, né, não sei se alguém já veio falar disso aqui, mas banho de floresta demonstra que 3 dias na floresta aumenta em 30% a 40% o número de células natural killer na pessoa. Você está brincando? E as células natural killer são aquelas que propiciam a limpeza das células defeituosas que vão virar câncer. Nossa, quer dizer, é um baita de um remédio, então? Então, e foi assim que eu comecei a ecologia médica. Tá. Lá em 1980, eu levei um grupo para fazer trabalho de desenvolvimento humano na floresta, porque eu estava estudando uma ave na floresta, então eu tinha que estar na floresta para estudar a ave. Mas eu falei, gente, vocês vão me acompanhar porque eu preciso estar de madrugada e no fim da tarde na floresta. No Amazonas? Sim? Não, aqui pertinho, na Jureia. Ah, tá, na Jureia, tá. E daí eu fiquei espantado porque tinham 3 mulheres com câncer, 2 com câncer de mama, uma com câncer de útero, nesse grupo de cerca de 20 pacientes meus, e eu fiquei surpreso de encontrar essas pessoas após 5 dias de mata, totalmente modificadas, e eu falei, nossa, aconteceu um milagre aqui, eu não estou entendendo. E de fato, daí nessa época eu estudava na Dinamarca, fui para a Dinamarca, quando eu voltei, elas me falaram, Fernando, eu quero entender o que aconteceu, minhas metástases sumiram. Em 5 dias de mata, a metástase sumiu. Daí eu fui, na época isso ainda não era conhecido, então hoje isso é conhecido, e voltando lá para São Mateus, que agora então a gente está juntando a meditação com a floresta, mas lá em 2009, essas pessoas que passaram a meditar 2 vezes ao dia, deixaram de ser hipertensos, diabéticos, ter problema de insônia, depressão, obesidade, tudo isso tendeu a uma regularização só pelo fato da pessoa meditar. Quer dizer, então temos que divulgar a meditação porque ninguém tem ideia ainda, acho que pouca gente tem potencial. Ideia do potencial. Com certeza. Né? Isso acho que estamos fazendo aqui uma utilidade pública. Nossa, que bárbaro. E a meditação, por lei, está disponível em toda a UBS. Porque a meditação é uma das terapias, uma das PICs, né? As práticas integrativas em saúde, oficializadas pelo Ministério da Saúde. Então, a rigor, qualquer pessoa, todos, né? Porque o sistema é sistema único de saúde. Então, eu, você, todos nós
estamos cadastrados no Sistema Único de Saúde. É só a gente levar nosso endereço lá, que a gente tem direito ao sistema. Nossa. E daí eu posso, então, ir pelo site da saúde, eu chego, né, qual o centro de saúde que eu estou referenciado, e indo lá, vou falar, tem um grupo de meditação que eu possa participar. Que bárbaro isso, hein, doutor? Né? Que bárbaro. E os efeitos são incríveis, são surpreendentes. E por quê? Acho que isso é uma coisa importante. Tá. Lembra que a gente estava falando lá que a gente não veio a passeio? Claro, você disse. Que a gente tem um propósito de vida? Sim. Então, a doença surge quando eu estou traindo o meu propósito de vida. Você está brincando. A doença é um aviso. Que nem samambaia. Você tem uma samambaia linda num canto da sala e alguém vai lá, xereta, um decorador, fala, essa samambaia não está bonita aqui, vamos mudar ela para cá. Você muda a samambaia de lugar, agrada enfim, a pessoa que te sugeriu isso, mas a samambaia não está bem lá no outro lugar. Ela não evolui. Então, o que ela faz? Como ela não tem perninha, a vida é sábia, então ela adoça a própria seiva. E daí o que ela faz? Ela atrai os pulgões, que a visão biomolecular chama de praga. Mas, na verdade, são elementos do complexo da natureza que vão lá para fazer o quê? Acupuntura na samambaia. Né? Eles vão sugar a vitalidade da samambaia para o broto novo, e daí esse broto vai se preparar para ter saúde nesse novo local. Tá, entendido, né? Entendido. Voltamos para a história das necessidades. Sem dúvida. Né? O ser vivo tem necessidades e precisa encontrar caminhos para atender a sua necessidade. Certo. A pessoa que medita, ela começa a encontrar soluções para a própria vida. Né? Isso é muito importante da gente salientar. Sem dúvida, doutor. E olha, esse recado sobre meditação que o senhor acabou de dar foi o nosso, vamos dizer, foi o nosso principal assunto de hoje. Pena que já acabou, o nosso tempo acabou, mas eu vou trazer o senhor muitas vezes aqui. E eu só posso agradecer, doutor Fernando Guinardi, porque a sua presença hoje aqui conosco no nosso programa enriqueceu demais. Enriqueceu demais nosso programa. Eu quero o senhor aqui muitas vezes e muito obrigado. Obrigado. Só isso que eu muito posso obrigado. dizer. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Pena que é tão curto. Só para, então, se alguém se interessar por esse tema, por favor. A medicina grega trabalhava com essa noção. E a gente vem oferecendo experiências de medicina grega em Águas de Lindóia, porque é um processo termal. A pessoa tem um banho termal, sonha, e esse sonho é revelador. Certo. E a gente trabalha isso lá. Então, quem tiver interesse, em agosto, agora nós vamos estar oferecendo um grupo lá. Talvez eu pudesse deixar um número de WhatsApp. Por favor, deixa. Porque daí, se as pessoas deixa assim, faço questão, por favor. Então, é 11 99624 2028. Quem tiver interesse nesses temas... 11 99624 2028. Isso. Guardado. Olha, eu tinha tanta coisa para perguntar para o senhor, a gente tinha tanta conversa ainda para mais de hora, mas paciência, vai ser para os próximos. Vai ser um prazer. Olha, vocês aguardem que o doutor vai voltar. E eu vou deixar o pensamento do dia para vocês. Somos o que carregamos no coração. O resto é apenas aparência. Pensa nisso. Gente, muito obrigado, Brasil. Até o nosso próximo encontro, todas as segundas-feiras no final de noite. Obrigado.